Antônio Funari Filho, advogado, presidente da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de São Paulo. Mário, você podia dizer para a gente, a partir da sua experiência, o que é uma Comissão de Justiça e Paz? Para explicar, eu acho bom eu contar a história. No caso da Comissão de Justiça e Paz da Diocese de São Paulo, foi criada por Dom Paulo Evaristo Arnes em plena ditadura. Ele era procurado por familiares de presos e desaparecidos. Isso fez com que ele recorresse ao Vaticano e pedindo autorização para criar a Pontifícia Comissão de Justiça e Paz em São Paulo. Já existia uma no Rio de Janeiro, que era nacional. Foi criado em São Paulo essa comissão, que teve como ele requisitou, procurou dentro do quadro dos católicos, ele selecionou uma equipe constituída de não só de advogados, professores da Faculdade de Direito, como era o caso do Fábio Conde Comparato, como era o caso também do meu Deus do céu, Dalmo Dallari, que aliás foi o primeiro presidente, como também o presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto, então, que era um jovem, e um operário, que foi justamente o nosso Waldemar Rossi. E logo em seguida, por indicação até do Fábio Conde Comparato, ele convidou a Margarida Genevois, que foi a primeira equipe que constituiu a Comissão de Justiça e Paz. E a comissão passou a auxiliá-lo nisso. Então teve uma importância muito grande, porque ele era... Existe uma expressão dizendo, vá se queixar ao bispo, e o pessoal justamente ia se queixar a ele, esses familiares, etc. Então ele passou a ter uma equipe para lhe dar apoio. Assim nasceu a Comissão de Justiça e Paz, que na realidade foi a primeira instituição de direitos humanos que foi criada, pelo menos no estado de São Paulo, para se dedicar a essa questão. E essa comissão existe até hoje. E foi importante também na redemocratização. E a Comissão de Justiça e Paz, ela se dedica à defesa dos direitos humanos, aqueles da Carta, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, e depois as alterações decorrentes de encontros internacionais, etc., de modo que hoje os direitos humanos abrangem não apenas aquele rol que foi levantado na época, mas também os direitos que dizem respeito à ecologia e tudo mais. Bom, então a comissão tem uma história de participação nesse período histórico do Brasil. Então Dom Paulo deixou marca, ele deixou, naturalmente, além de tudo, o seu exemplo. E o lema dele, o Dom Paulo sempre lembrava de Santo Agostinho, que dizia que a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. E toda reunião, quando ele nos recebia, quando ele ia despedir, ele terminava assim, coragem. E ficou a marca da comissão. Isso causou, até para os integrantes da comissão, como foi o caso de Dalmo Dallari, que foi sequestrado, e também o Waldemar Rossi, que foi preso, e assim que ele foi solto, ainda combalido pela violência da prisão dele,
coincidiu com a vida do Papa, do João Paulo II, e ele que foi representar em pleno Pacaembu, ele foi em cadeiras de rodas para receber a bênção do Papa. Então foi muito significativo isso. A comissão existe até hoje, participou do processo de redemocratização e agora participa da resistência às tentativas de destruir as conquistas que o povo brasileiro teve nesse processo de redemocratização, que está sempre em risco, porque as forças contra os direitos humanos está muito evidente, nacional e internacionalmente. Então, hoje a gente enfrenta uma luta ideológica contra aqueles que querem destruir o que foi conquistado a partir da derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial. Então, a comissão se reúne e hoje, principalmente, ela trabalha no sentido de dar apoio aos movimentos sociais. Então, hoje a gente tem uma reunião toda segunda-feira, que é uma reunião ampla, que foi lançada em 10 de dezembro de 2013, que se chama Campanha contra a Criminalização dos Movimentos Sociais. E a gente se reúne toda segunda-feira e esse grupo passou até o período de sempre às segundas, porque é sempre que segunda que se reúne, em que a gente discute e atende os reclamos da infringência aos direitos humanos. No momento, a gente está trabalhando no sentido de constituir uma bancada de direitos humanos na Câmara Municipal de São Paulo, porque a gente percebeu que se passava muitos, embora tenham vereadores comprometidos com isso, houve, por exemplo, uma CPI que contou com que, no fim ao cabo, era para combater o trabalho do Padre Júlio, que atende parte dos 90 mil pessoas que moram nas ruas na cidade de São Paulo. Então, além do município não cumprir com a sua obrigação de garantir dignidade à vida dessas pessoas, ainda acaba perseguindo ou procurando prejudicar aqueles que fazem o trabalho que deveria ser do município. Em suma, a comissão participou da criação do CONDEP, Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Humana, nesse processo de democratização, e da criação da ouvidoria de polícia. Porque na nossa concepção, e isso nos ensinou Dom Paulo, é necessário que haja a sociedade civil se organize para garantir os seus direitos. Em suma, a Comissão de Justiça e Paz não é protagonista, ela é apoio justamente à sociedade organizada. Simplificando, essa é a nossa tarefa. Hoje nós estamos aqui no seminário fazendo o encontro anual das comissões do Sul. Qual a importância desse encontro para você? Essa importância é fundamental porque, além de uma troca de experiências, a gente troca energias, a gente fica mais energizado quando a gente vê o trabalho que está sendo desenvolvido no estado todo. Então, estão se multiplicando as comissões de Justiça e Paz nas dioceses e a gente percebe a garra, a vontade das pessoas e o trabalho que está sendo desenvolvido de modo que a gente possa atingir cada vez mais um maior número de pessoas. E essa mensagem de direitos humanos a gente consegue. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi incorporada pela Constituição de 48, mas a gente tem um problema muito sério nesse país,
Não basta a gente ter lei, a gente precisa fazer com que essas leis funcionem. Isso exige mobilização, exige pressão social. E as comissões de justiça e paz podem fazer a diferença nessa luta? Não tem dúvida, porque ela cuida especificamente disso. Quer dizer, ao contrário de outras organizações que têm direitos humanos, ela trata dos direitos humanos na sua totalidade, não apenas segmentária. Você tem movimentos de defesa, por exemplo, dos portadores de deficiência física, você tem movimentos em defesa contra o racismo, não é? Você tem movimentos em defesa da saúde. Agora, a comissão, de certa maneira, abrange tudo isso. E ela dá suporte e apoia essas lutas segmentárias dos direitos humanos. Que mensagem fica aí no final para as comissões do Estado de São Paulo? Olha, uma importância não só muito grande, mas dá para quem participa uma satisfação pessoal muito grande. Não é à toa que nós temos ainda militando a Margarida Genevois, que tem 101 anos. Sabe? Nós temos o Chico Ita, que tem 93. Em suma, são pessoas que vivem na plenitude as suas vidas. Sabe? Então, existe uma recompensa assim, individual muito grande. E mais do que isso, quer dizer, uma sensação de estar no caminho certo. É uma sensação de praticar o bem, mobilizando as pessoas, as entidades, etc. e tal, para que isso seja conquistado, para que a gente possa exercer com plenitude a vocação do ser humano, que é a de solidariedade, a empatia. Então, eu acho muito importante que as pessoas se dediquem com afinco a esse trabalho. E felizmente a gente tem visto que tem crescido então o número de comissões de justiça e paz e está sendo interiorizada, de modo que a gente, em cada município, onde moram as pessoas, se tenha condições, município, em cada diocese, né? E existe uma comissão de justiça e paz para cumprir essa missão. Uma pergunta que não quer calar, só para a gente terminar. Quantos anos o FUNARI tem? Eu tenho... Quantos anos milita na Comissão de Direitos Humanos ou na luta por direitos humanos? Eu descobri que eu luto Primeiro, eu tenho 83 anos. E eu descobri que, pelo menos desses 83, quer dizer, eu comecei a militar com 20 anos de idade. Então eu tenho... E eu descobri que eu já era um militante de direitos humanos e eu não sabia. Eu fui descobrir isso, foi na década de 80, começo de 80, que eu fui convidado para integrar a Comissão de Justiça e Paz, que eu já apoiava como advogado de presos políticos, advogado da oposição sindical na época. Já tem tempo, né? Faz. Obrigado, FUNARI. Obrigadão.